Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu quero conversar com você sobre algo muito sério que acontece em silêncio dentro de muitos lares: o adoecimento dos casamentos. Casamentos frios, casamentos feridos, casamentos que viraram uma sociedade fria, uma convivência sem amor. Vamos falar também de um problema muito comum, quando a mulher, sem perceber, coloca o filho no lugar do marido. Ou quando o marido abandona a esposa emocionalmente, abrindo brechas para a destruição do lar. É uma verdade triste, mas onde não há diálogo, o silêncio toma conta. Onde não há carinho, a frieza se instala. E onde não há fidelidade, o inimigo enxerga uma porta aberta para entrar. Muitas vezes, a fachada da família é linda, mas por dentro, as paredes do relacionamento estão rachadas. O casamento pode estar desmoronando, e ninguém de fora percebe. Hoje, nós vamos expor esses problemas, e com a ajuda de Deus, encontrar um caminho de cura. Tem muita casa que parece bonita por fora, mas por dentro está em ruínas. São casais que dormem na mesma cama, mas vivem a quilômetros de distância emocionalmente. Um casamento que esfriou, não necessariamente por falta de amor, mas por falta de prioridade, por falta de cuidado. Hoje, nós vemos 3 grandes inimigos do casamento moderno. Primeiro, a frieza, aquela falta de conversar, de ouvir de verdade, de cuidar um do outro. É quando o casal para de se enxergar como parceiros e passa a viver como 2 estranhos, sob o mesmo teto. Segundo, a traição, tanto emocional quanto física. E preste atenção, ela começa muito antes do ato em si. Começa na distância, na carência, na busca por atenção em outros lugares. E terceiro, o deslocamento familiar. É quando o filho vira o maridinho da mamãe, ou a mãe se torna a mãezona do filho, e o espaço do casal simplesmente desaparece. A relação marido e mulher é esquecida. A Bíblia nos diz lá em Gênesis capítulo 12, versículo 24. Por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Mas em muitas casas, marido e mulher são carne separada. Vidas separadas com prioridades totalmente diferentes. Deixa eu te contar uma pequena parábola. A parábola da casa com 2 chaves. Certa vez, um homem encontrou uma casa lindíssima, forte, imponente. Ele ficou admirado e perguntou ao dono: como essa casa se mantém tão firme, tão bonita, mesmo com o passar do tempo? E o dono respondeu com sabedoria: é porque aqui dentro, nós usamos 2 chaves especiais. A chave do diálogo e a chave da parceria. O tempo passou, o homem se casou e recebeu essa mesma casa como herança. Mas ele e sua esposa, com o passar dos dias, começaram a abrir a casa com outras chaves erradas. Eles usaram a chave do orgulho. Quando discutiam, cada um trancava a porta do próprio coração, se recusando a ceder. Quando o casamento esfriou, ninguém queria tomar a iniciativa de aquecê-lo de novo. E quando veio o primeiro filho, ele se tornou a prioridade absoluta, e o casamento ficou do lado de fora da própria casa, esquecido. Um dia, eles perceberam que a casa estava cheia de rachaduras. O teto parecia que ia desabar. Desesperados, eles buscaram uma forma de restaurar aquele lar. E, ao olhar no fundo de uma gaveta antiga, encontraram as 2 chaves originais: a chave do diálogo e a chave da parceria. Ao voltarem a usar essas chaves, a casa, aos poucos, se restaurou. Assim é o nosso casamento. Ele desaba quando substituímos as chaves certas, as chaves de Deus, pelas chaves do orgulho, do egoísmo, da frieza. Mas ele se reconstrói quando marido e esposa voltam a escolher um ao outro todos os dias. E é aqui, neste ponto, que muitos casais tropeçam. É maravilhoso ser mãe. É uma missão divina, um presente de Deus. Mas muitas mulheres, sem perceber, cometem um erro que aprisiona o casamento. Elas colocam o filho no lugar que pertence ao marido. Não é por maldade. Muitas vezes é por instinto de proteção, por medo, às vezes até por uma frustração com o próprio relacionamento.
Mas escute com atenção. Mulher de Deus, seu filho é uma bênção, mas ele não é seu companheiro. Seu filho precisa de você como mãe, não como uma substituta para a figura do pai ou como um pequeno marido. Existe um termo para isso: triangulação familiar. O filho não deve ocupar o espaço que pertence ao casal. Um filho que vê a mãe tratando o pai como segunda opção, como alguém menos importante, cresce emocionalmente perdido. Um filho que é mimado demais, que é colocado num pedestal, acaba se tornando competitivo com o próprio pai e, lá na frente, se torna um adulto fraco diante dos desafios do mundo. A Bíblia é clara, em Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa. Edificar não é mimar. Edificar não é transformar o filho num troféu para exibir. Edificar não é neutralizar o marido, diminuir a sua importância. Edificar é equilibrar. Deus criou papéis dentro da família, e quando esses papéis se misturam, a estrutura familiar desmorona. Agora, vamos falar sobre a traição. A traição não começa na cama. Ela começa muito antes. Ela começa na conversa errada com a pessoa errada, no desabafo com quem não deveria ouvir suas intimidades, na carência que não é resolvida dentro de casa. Quantos casamentos foram destruídos porque alguém foi buscar fora o carinho, a atenção e o elogio que deveria lutar para receber e para dar dentro do próprio lar? Jesus disse em Mateus 19, versículo 6: "O que Deus uniu, o homem não separe." Mas a verdade é que muita gente separa o próprio casamento com atitudes diárias. A falta de atenção, a falta de paciência, a falta de interesse pela vida do outro, a falta de presença real, a falta de priorização. A traição é um sintoma. A doença, o problema, está na raiz. Um coração que não foi tratado, um relacionamento que não foi cuidado. Isso nos leva ao casamento frio. Um casamento esfria quando não há perdão para as pequenas e grandes ofensas. Esfria quando não há mais o toque, o abraço, o beijo. Esfria quando não há elogio, apenas críticas. Esfria quando a conversa morre e só sobram as ordens e as reclamações. Esfria quando não há mais tempo de qualidade juntos. Casamento não é um decreto, um papel assinado. Casamento é uma construção diária, tijolo por tijolo. Você não rega uma planta só quando ela está bonita e florida. Você a rega principalmente quando ela está murchando, precisando de cuidado. O seu relacionamento também precisa ser regado, especialmente nos momentos de sequidão. Então, qual é o caminho de cura? Existe esperança. Sim, sempre existe. Primeiro, é preciso restaurar o diálogo. Uma conversa honesta, vulnerável, cura mais que qualquer remédio. O diálogo sincero salva mais que 1000 conselhos de outras pessoas. Segundo, é preciso reordenar as prioridades. A ordem bíblica, a ordem que funciona, é primeiro Deus, depois o casal, depois os filhos, então o resto do mundo. Quando essa ordem é invertida, a família inteira adoece. Terceiro, é fundamental curar as feridas antigas. Um casamento frio geralmente guarda mágoas congeladas. E para derreter esse gelo, é preciso a chama do perdão verdadeiro de ambas as partes. Quarto, orem juntos. Um casal que ora junto, permanecer junto. Um casal que busca Deus junto, encontra direção, sabedoria e força para continuar. E por último, mas não menos importante, taquem-se, abracem-se, elogiem-se. A intimidade física e emocional é manutenção. É um luxo. É uma necessidade para a saúde do casamento. Vamos terminar com uma oração. Feche seus olhos aí onde você está, se puder, e peça a Deus agora, com fé: Senhor, eu coloco o meu casamento diante de Ti. Cura o nosso relacionamento. Tira de nós todo orgulho, toda frieza, toda distância. Restaura o amor, a parceria e a unidade que um dia tivemos. Faz de nós novamente
um só coração e uma só carne, segundo a tua vontade. Restaura o meu lar, em nome de Jesus. E lembre-se, sempre, filhos são bênçãos, uma herança do Senhor. Mas o casamento é uma aliança sagrada, e uma aliança com Deus e com seu cônjuge nunca pode ser deixada de lado. Que Deus abençoe sua casa, seu casamento e sua família. Obrigado por estar aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Fique com Deus.